Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter aqui uma pessoa extraordinária. Nós vamos receber hoje um grande imortal da Abrace, né? Uma pessoa fabulosa, um parceiro, né? Alguém com quem a gente aprende muito. Nós já tivemos a oportunidade de estar juntos em outras lives, mas hoje a gente está aqui à espera dele. E está aqui, olha o doutor aqui, chegando aqui, que maravilha, doutor João Sampaio. Tem que virar a sua câmera, doutor. Aí, doutor. É um prazer imenso. Já está, doutor? Já está? Isso. Oi, tô. Você está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, doutor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Doutor João Sampaio, imortal da Abrace. Quero aqui recebê-lo com todo carinho, é uma honra a sua presença essa noite, né? Queria agradecer em nome do Samir Shelala, presidente da Abrace, essa oportunidade de estar com o senhor aqui, né? E dessa vez nós vamos ter assim, a honra de ouvir um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história, né? E desse legado maravilhoso que o senhor vem construindo, né? Para o Brasil, né? Para o mundo. Então é uma honra recebê-lo, doutor. A honra é minha em estar com você e com os nossos amigos. Vamos ver se dessa vez nós encontramos um bom coração que consiga gravar, né? Não é fácil gravar boa notícia, né? A gente frequentemente ouvimos alguém reclamando que a imprensa só noticia tragédia, etc. O jornalista noticia aquilo que vende, né? Exato. E o que vende, o que dá Ibope, normalmente é desgraça, né? Eu costumo citar como exemplo. O senhor José da Silva levantou, foi comprar pão, leite, tomou café com a esposa, os filhos, beijou todo mundo, foi trabalhar feliz. Isso não sai nem em nota de rodapé. Agora, se ele cismar de acordar e matar a família inteira, sai em todos os noticiários. Primeira página, né, doutor? Olha, primeira página. Então, como nós estamos falando de coisas boas, esperamos que encontremos dessa vez alguém que tenha superado o desejo primário, né? E grave, talvez até para depois ouvir e tentar aprender um pouco mais de dica. É verdade, doutor. Ô, Fábio, seja muito bem-vindo. O Fábio tem assistido todas as nossas lives. Agora, doutor, antes da gente iniciar, eu percebi aqui, eu vejo que o senhor está a caráter, está com fardão, medalha, o senhor está todo montado, né? Se quiser ficar à vontade, quiser agora tirar o fardão, não há problema. Ou se quiser continuar assim, o senhor está belíssimo. Não, que história é essa de belíssimo, tá? Isso daí, sabe, eu não entendo muito de beleza de homem, tá? Então, eu realmente quis... a farda belíssima. Quis receber, perfeito. Agora, ficou claro. Eu quis receber a caráter, mas agora vou me colocar mais à vontade, porque nós vamos para um bate-papo bem à vontade. Exatamente. E é uma honra muito grande, e queria lhe agradecer por esse tempo aqui conosco, que vai ser maravilhoso. Uma das características que, sem dúvida, a gente nota é o seu bom humor, né? A sua disposição para a vida, como o senhor faz, tudo que faz com muita paixão, né? Isso é uma característica, eu acho que é da sua personalidade, isso, né, doutor? Veja, não no fundo, Jânio. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo muito bem, sem ruído, sem nada. No fundo, acontece o seguinte. Vocês estão ouvindo bem todo mundo? Bom,
toca no coraçãozinho aí, se está todo mundo ouvindo bem. E tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, pode aproveitar também e já convidar as pessoas aqui para assistir a live. Essas pessoas que estão aí, ó, já convida todo mundo. Estamos aqui. Pode falar, doutor. Veja bem, Jéssica, nós temos no nosso cérebro, nós seres humanos, temos um circuito do prazer e um circuito da dor. O circuito do prazer é responsável pelas nossas sensações de felicidade. O da dor responsável pela nossa infelicidade. O circuito do prazer tem 5 vezes mais células que o circuito da dor. Ou seja, o grande arquiteto do universo nos projetou para sermos felizes e não infelizes. Que maravilha. Agora, o homem usa mal. O que o ser humano costuma fazer? Quando alguém diz, eu te amo, eu gosto de você, o cara esquece no minuto seguinte. Se alguém diz que não gosta dele, ele fica repetindo na cabeça dele o tempo todo. Então, nós nascemos para ser felizes e aprendemos a ser infelizes. Né? É preciso aprender muita coisa, a gente pode aprender, pô, até com bebê. Bebê, por exemplo, não tem insônia. Insônia, pô, é um vício adquirido. Uhum. Nós nascemos para ser felizes, bem-sucedidos. Agora, precisamos usar bem aquilo que o grande arquiteto do universo nos deu, a natureza. Saber lidar com ela, entendê-la, não querer brigar com ela. Agora, doutor, falando nisso, quando a pessoa ela tem esse processo mais depressivo, essa falta de felicidade, essa ausência da felicidade, vamos dizer assim, e isso é gerado até dentro da própria família, dentro do eixo familiar, como essa pessoa, como é que ela faz para se desvencilhar disso, né? E encontrar uma felicidade, ainda que na família seja difícil a convivência? Veja, a convivência não é uma coisa tão difícil. Nós é que complicamos. Né? Sabe, encontrar felicidade, existem vários fatores que nos trazem felicidade. Os amigos, o trabalho bem-sucedido, mas nós temos que investir nisso. Né? Você me perguntou outro dia por que eu escolhi medicina. Né? Uhum. Veja... Seria a minha próxima pergunta, doutor, seria a minha próxima pergunta. Então, pô, veja, eu muito cedo percebi que havia um certo hermeticismo no conhecimento. Sim. Né? E, pô, quando eu era adolescente, pô, sabe, quebrava a cabeça tentando entender, ou assim falava Zaratustra de Nietzsche. Era uma loucura. Até eu descobri o Mário Ferreira dos Santos, que é o papa da simbólica arcaica no Brasil. Ele fez uma tradução do Zaratustra, ele põe no rodapé toda a simbólica, aí você entende fácil. Sim. Mas o próprio livro, Nietzsche já colocava um livro para todos e para ninguém, porque se não entender a linguagem que ele escreveu, não vai entender o que ele está falando, vai achar que ele é louco. Sim. Como muita gente diz. Tá? Então, eu percebi desde cedo isso. Né? E eu comecei a pensar o seguinte, se eu entendo de medicina, eu posso saber a quem procurar para manter a minha saúde. E a saúde é o bem principal que eu tenho. Com saúde, eu posso ganhar dinheiro. Com dinheiro, eu não posso comprar saúde. Não dá para comprar. Tá? Então, eu resolvi me voltar para aquilo que era mais importante para mim. Tá? Cuidar da minha saúde. E por isso eu resolvi fazer medicina. Olha que interessante. Aliás, citando Nietzsche, como o senhor falou em Nietzsche, tem uma frase do Nietzsche que diz assim, temos arte para que não nos percamos nas profundezas da realidade. Essa frase do Nietzsche me marcou muito, né? Por conta da minha carreira artística. Mas veja bem, sabe, a arte, a imaginação, a nossa capacidade de sonhar é uma coisa fantástica.
Nós só temos que ter o cuidado seguinte. Winnicott, um dos grandes mestres da psicanálise, escreveu um trabalho fantástico intitulado Sonhar, Fantasiar e Viver. Ele procura fazer uma distinção. Sonho é aquilo que nos aproxima da realidade. É a nomenclatura que ele dá. Fantasia é aquilo que nos afasta. Então, quando eu estou sonhando com algo que eu posso atingir, eu estou me preparando para atingir aquilo. Estou trabalhando em favor da realidade e da felicidade. E a arte nos ajuda a isso. Né? Desde pequenos, nós aprendemos a fazer arte para quê? Para aprender a viver. Em toda a natureza é assim. Se você pegar, por exemplo, uma ninhada de gatos, o gato é um caçador. O que os pequenininhos fazem? Eles brincam de caça. Uma hora um faz o papel da caça, outra hora o outro faz o papel do caçador, e com isso eles vão se adestrando. Né? Quando eu enunciei o quinto grande golpe no narcisismo do homem, eu vi que havia uma controvérsia com relação ao quarto, que nem tinha padrinho. Tá? A história é o seguinte, tá? O primeiro grande golpe no narcisismo do homem é a queda da teoria geocêntrica, Copérnico. Tá? Aristarco sonhou com isso, Hipátia, uma das mulheres mais inteligentes que se passou por esse planeta, namorou com a ideia, mas quem assumiu a paternidade foi Copérnico. Segundo grande golpe, a evolução darwinista. Terceiro grande golpe, a descoberta do inconsciente, que nos motiva muito mais as ações do que a nossa racionalidade. E nós precisamos trabalhar isso para poder ser felizes. Se eu misturo trabalho com lazer, eu acabo gostando de trabalhar e acabo sendo bem-sucedido. Eu estou usando o inconsciente a meu favor. Eu não posso querer desprezar o meu organismo. Eu tenho que respeitar as minhas limitações. O quarto é a necessidade de amar como estímulo de vida. O quinto eu enunciei no 18º Congresso da Internacional de Grupo, que é a necessidade de aprender a pensar. Nós temos um cérebro, mas precisamos aprender a usá-lo. Tá? Não é porque nós temos cérebro, eu digo inclusive o seguinte no enunciado. O ser humano acha que é capaz de pensar só porque tem um cérebro. É a mesma coisa que eu achar que sou um piloto de Fórmula 1 só porque eu estou sentado no cockpit com o motor ligado. Vai dar desastre. Tem um exemplo, doutor, tem um exemplo importante no que o senhor está falando aí. Ó. O Fábio diz assim, ó, o homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro tentando recuperar a saúde. Pois é. Pois é, o caminho é o contrário. Tendo saúde, você acaba ganhando dinheiro. A vida nos oferece todas as oportunidades que nós podemos querer, só que não é a hora que a gente acha que precisa. O ser humano se revolta muito com isso e ele não se prepara para aproveitar as oportunidades que surgem. E doutor, mas aí, voltando... Nesse segmento que o senhor estava falando, o que despertou a vontade de fazer a psicanálise? Qual foi a psiquiatria? Qual é a onda que levou o senhor a se dedicar a isso? Bom, a primeira coisa foi o próprio Nietzsche, né? Que eu me encantei com ele, sabe? E depois fui me encantando com a capacidade mental, e o entendimento da mente. Nós precisamos entender como é que a mente funciona para poder usá-la adequadamente. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Posso lhe fazer uma pergunta que já me perguntaram uma vez? Alguns dizem que a mente mente, que a mente ilude, né? A mente ela pode te trapacear, né? A mente mente. E por isso que se chama mente. Qual é a relação que tem uma coisa com a outra, doutor? Não é bem por aí. Tá? É o seguinte, quando eu enunciei o quinto grande golpe, eu baseei num tripé. Tá? Trabalhos anteriores meus, como a psicopatologia da razão, tá? Trabalho de dois colegas,
Dan Spember e Hugo Messier, que acabavam de lançar a teoria argumentativa, dizendo que uma das desgraças do ser humano é que ele usa o raciocínio não em busca da verdade, mas em busca de argumentos para convencer o próximo que a ideia dele é melhor. E a terceira coluna, os trabalhos já de Freud, a interpretação dos sonhos, onde ele ensinava que tem que separar joio do trigo, e o grande trabalho sobre o processo do pensamento, tá, desenvolvido pelo mestre Wilfred Rupert Beale, que diz que na nossa mente passam elementos beta e elementos alfa. Beta é aquilo que é bobagem, que deve ser descartado. Descartado. Tá? E alfa é aquilo que deve ser digerido. Tá? Porque nós somos influenciáveis. Então, se eu estou assistindo um filme que o personagem principal é traído, me passa pela cabeça que a minha mulher pode me trair. Tá? Isso não é motivo para mim ir lá acordar a coitada que está dormindo sem fazer nada para brigar com ela. Isso é elemento beta. Deve ser defenestrado. Ficar mantendo essas coisas na cabeça é a mesma coisa que querer comer estrume. Tá? Agora, o Bion chamava a atenção que, pelas nossas limitações, nós não conseguimos entender a verdade como um todo, e sim ângulos da verdade. E ele dizia que a verdade chega à nossa mente através dos órgãos dos sentidos. E aí ele faz a seguinte observação. Os órgãos dos sentidos, assim como os repórteres, sempre põem a sua opinião pessoal na notícia. Então, o que nos engana não é a mente propriamente dita, mas sim o canal de comunicação que vai levar a verdade até a mente, os nossos órgãos dos sentidos. E nós observamos ângulos da verdade, da importância do colegiado, de nós debatermos, de trocar ideias. Sim. Nós estamos, por exemplo... dialética, né, doutor? De existir dialética para se chegar a um ponto, né, de reflexão e não só de ter uma razão, né? O importante não é ter uma razão, mas poder refletir sobre isso e expandir a mente, né? Para muitas possibilidades, né? Veja, o verdadeiro diálogo necessita que duas pessoas estejam frente a frente, desprovidas do desejo de um convencer o outro de que a sua ideia é a melhor. Aí os dois acabam aprendendo. Tá? Mas isso não é o conceito socrático de dialética, de tese, antítese, para se chegar à síntese. Isso que é o norte fundamental, do raciocínio dos advogados, é muito importante para que se evite injustiças. Tá? Mas mesmo dentro da lógica aristotélica, é preto ou branco, tá? É necessário que se troque informações para se aproximar. Veja, nós estamos num momento em que nós estamos vivendo uma epidemia, tá? Viral. E todas as ideias vão sendo conduzidas por infectologistas. Espera um pouquinho, o lado psicológico da coisa. E o lado nutricional da coisa. E a história das pandemias, que é uma coisa muito importante para a gente entender com o que está lidando. Então, se você pegar, por exemplo, tá? François Cirot foi o primeiro que focou a histeria em massa, que é um problema muito grave. Tá? E ele catalogou 78 episódios que ocorreram de 1872 a 1972. Ele já chamava de epidemia histérica. E ele identificou dois fatores fundamentais. Uma agressão, que pode ser uma guerra, revolução, ou uma epidemia infecciosa, como nós temos. Segundo fator, confinamento. O mundo está apostando no isolamento, mas isolamento não é confinamento. Quem fala que o cara tem que se enfiar dentro de casa é porque não entende esse outro lado da questão. O cara entra em distúrbio psicológico, e nós estamos vivendo uma pandemia histérica,
com um neguinho comprando papel higiênico para os próximos 5 anos, vai ficar confinado no banheiro pelos próximos 5 anos, com medo do vírus. Tá? Então, isto provoca problemas de ordem emocional que acabam, ou alguns partem para a negação, se expõem a um risco desnecessário, porque acham que é uma mentira, é fantasia, alguém inventou essa história. Não é fantasia coisa nenhuma, a epidemia existe e o vírus mata. Não mata muito, mas mata. Tá? Ou entram para posturas extremamente radicais que acabam até prejudicando o controle. Nós temos, por exemplo, no Brasil, Maringá é um exemplo. Maringá, no interior do Paraná, quando o Brasil atingiu 10 mortos por 100 mil habitantes, Maringá tinha 1,5 mortos por 100 mil habitantes. E Maringá está com comércio aberto desde meados de abril. Está com restrições, está. Na loja não pode receber muita gente. Todo mundo tem que entrar com máscara, tem que ter álcool gel na porta. Só que, pô, são coisas mais humanas, o ser humano acaba respeitando e colaborando. E com essa colaboração, nós temos lá, pô, em Maringá, pô, 1/10 da mortalidade média do Brasil. Onde, pô, as restrições são mais humanas, são negociadas. Nós não podemos impor, o ser humano tem uma característica que é o livre-arbítrio. Nós não podemos impor, pô. Podemos impor com o revólver na mão, pô, mas a hora que você virou as costas, o outro faz o que ele quer. Se ele não entender o que ele tem que fazer, ele não faz. Na verdade, o senhor entrou então, num tema. Veja. Na verdade, o senhor entrou num tema que é o tema assim, final, né? Mas agora que o senhor já está falando nele, já está aí. Vamos trabalhar em cima disso, porque, inclusive, a live fala que é visão em tempos extremos. Né? Então, essa, no caso, seria a sua visão em relação a tudo isso que está nos acontecendo hoje, né? Na verdade, acontecendo com todo Não, não é a minha visão. Não é a minha visão. A sociedade, pô, brasileira de História da Medicina já teve uma live tratando do tema. Tá? Mostrando, pô, uma série de fatores. Veja, o vírus, ele não vive no ar. Se você mantiver uma distância de 1,5 metro a 2, não tem como você se contaminar. Se você for olhar as vestimentas dos médicos na época da peste negra, que eles nem sabiam que existiam micro-organismos, eles sabiam que, de alguma forma, a doença passava de um para outro, eles chamavam isso de miasmas. E os médicos andavam com uma vara de 1,5 metro, pô, que é para manter a distância. Usavam uma máscara como nós usamos hoje, tá? Só que a máscara tinha um bico, onde tinha algumas substâncias que produziam odores, que eles acreditavam que podiam afastar os miasmas. Essa crendice persiste até hoje. Tem gente, porra, que estragou o celular de tanto passar álcool gel, para ficar cheirando gel. O único lugar que eu passo álcool na minha casa é na maçaneta da porta. Quando começou a pandemia, né, eu tinha, pô, aqui um vidro de álcool com meio litro, agora está com 1/4 de litro, porque eu passo álcool na maçaneta da porta, pô, não precisa passar em mais nada. Tem gente se machucando de tanto álcool. Esses são os distúrbios psicológicos que acontecem quando você pega uma pessoa que não está preparada para enfrentar uma situação dessas e mete ela em confinamento. Entendi. Nunca houve nenhuma recomendação específica para confinamento. Se você pegar, por exemplo, o ministro da Saúde, na época que começou a pandemia, que ele falava em isolamento, até se queixava de algumas prefeituras que estavam exagerando nas medidas. Quem vai para a televisão e fala tem que ficar em casa é quem não entende do assunto. Tá claro?
Né? Agora, voltando, isso em tudo, como eu disse, logo no começo da minha vida, eu aprendi que havia hermeticismo no conhecimento, e um dos meus grandes segredos foi sempre ter amigos mais velhos. Comecei com o meu professor de física, na época que eu estava no ginásio, eu andava com ele, tá? E ele, o Soldato, que era o meu professor de física, ele foi o meu primeiro marqueteiro. Quando ele ia dar aula de laboratório para o clássico, que era praticamente só mulher, ele me avisava: João, tem aula em laboratório. Eu ia lá carregar a pasta, né, como ajudante. E ele dizia para todos os meninos: olha, a mulher que quiser casar virgem, não chegue perto do João. Né? Foi o meu primeiro grande marqueteiro. Né? E com isso, tive muitos. Quando eu entrei na faculdade de medicina, fui muito amigo do Públio Salles Silva, que era um homem que se correspondia com o Asper. Aprendi com ele tudo que eu sei de epilepsia, né? Hoje, que eu estou com 69 anos, fica meio difícil eu ter amigos mais velhos. Né? Mas se você pegar, por exemplo, o Guido Arturo Palomba, que é o papa da psiquiatria forense no Brasil, o tratado dele sobre psiquiatria forense é o primeiro tratado médico escrito em língua portuguesa. Ele é só 2 anos mais velho que eu. Mas ele se dedicou a vida inteira só à psiquiatria forense, enquanto eu fiz psicanálise. Eu sou muito forte na psiquiatria forense. Hoje, o grosso do meu trabalho está na psiquiatria forense. Tá? E 90% do que eu aprendi foi com o Guido. Porque as idades são variáveis. Apesar de ele ser 2 anos apenas mais velho do que eu, como ele se dedicou muito mais à psiquiatria forense, ele sabe muito mais do que eu. E eu me aproveitei disso. E ele, como um indivíduo, como é normal numa pessoa, de inteligência, de cérebro, de ponta, fica muito satisfeito com todo o sucesso que eu tenho. Que maravilha isso. Agora, doutor, eu também, olha. Pois não. Doutor, em relação agora, mudando um pouco de assunto, para a gente avançar a nossa conversa, como é, na sua visão, qual é a importância da academia? Para a sociedade, né? E aí vamos falar um pouco, né, do seu lado imortal, né? Veja bem, lembrando que eu sou imortal, mas não imorrível. Isso. Aliás, eu tenho 2 cadeiras. Por enquanto, eu tenho 2 cadeiras de academia. Tá? Então, eu sou 2 vezes imortal. Se fosse imortalidade de fato, não precisava ter 2. Tá? Mas a academia é culminância. Tá? Nós estamos falando de academia, de cultura, concentração de cultura. A maioria dos seres humanos não sabe muito bem o que é isso. Algum tempo atrás, uma pessoa que pode se considerar até, uma pessoa bem-sucedida na vida, quando eu falei que uma determinada pessoa era meu confrade, ela achou que nós fazíamos exercício juntos. Não, essa academia que nós estamos falando agora, ela se chama academia em homenagem a Platão. Platão, quando fundou a sua célebre escola de sábios, ele reunia os seus alunos nos jardins de Academos. Por isso é que chama academia. Tá? E para haver, inclusive, a livre discussão circulante, tá? Eu até brincaria dizendo, na porta já estava escrito, não pode entrar dedo duro. Tá? Se for para filmar e depois, botar para o mundo inteiro saber o que nós estamos discutindo aqui, nós não vamos poder conversar à vontade. Então, depois o resultado se recebe. Tá? Academia Culminância. Então, para você ter uma ideia, veja bem, Academia de Medicina de São Paulo. São 130 cadeiras. Eu ocupo a de número 113. Tá? São 130 cadeiras no estado de São Paulo.
onde nós temos 160 mil médicos atuantes. Basta você fazer uma continha de chegar para você saber o que é uma academia. É lá que flui, realmente, a medicina de ponta, a ponta das coisas, né? E é uma academia que tem condições de influenciar políticas governamentais para que elas sejam adequadas, porque lá se trocam ideias, né? Não é uma coisa assim, ó, vamos fazer o que o infectologista hoje, olha, a medicina se tornou bem esquizofrênica. Eu brinco dizendo o seguinte, se você procurar o cara que é especialista em mão esquerda, dizendo que está com um problema na mão direita, ele vai dizer, ó, você tem que procurar o Zé, eu sou o maior do mundo em mão esquerda, mas mão direita eu não entendo nada. Né? Isso é uma consequência da evolução do conhecimento. Se você pegar, eu sou a terceira geração de Almeida Prado na Academia de Medicina de São Paulo. Né? A segunda foi o Sebastião de Almeida Prado Sampaio, um dos maiores dermatologistas do mundo. A primeira, Antônio de Almeida Prado. O que o Antônio de Almeida Prado fazia? Cirurgia, clinicava, era psiquiatra. Eu sou o terceiro ocupante da cadeira número 113. O meu antecessor era psiquiatra. O fundador, o patrono, que era parente dele, Lozano, o que ele fazia? Cirurgia, clínica, era psiquiatra. Porque a Academia de Medicina de São Paulo foi criada há 125 anos. Né? Naquela época, o médico se formava dono de todo o conhecimento médico, ele fazia de tudo. Mas o conhecimento médico evoluiu tanto que hoje não é mais possível. Então, a academia tem que ser também esse centro de diálogo, de troca de informações. Sim. Né? Sebastião de Almeida Prado Sampaio é meu patrono na cadeira 36 de Ciências Médicas da Abrace. Foi uma felicidade que eu tive, né? Porque quando eu fui eleito para essa cadeira, tinha havido uma reforma na Abrace e tinha se dividido por uma das áreas da Abrace em ciência e literatura. Então, eu fui o primeiro ocupante dessa cadeira e tive o privilégio de escolher o patrono. Escolhi o Sebastião, fui para o altar. O Sebastião que me ensinou muito na vida, apesar dele ser dermatologista e eu psiquiatra, mas eu aprendi muito de vida com ele. E fui para o altar dos juramentos da Abrace acompanhado da viúva. Olha que bacana. Eu devo muito a muitas pessoas, mas esse é um dos grandes segredos da vida. E devo também a mais jovens. Agora, por exemplo, eu estou mudando muita coisa na minha vida para trabalhar através de videoconferência, etc, etc, etc. Tem um garoto de 30 e poucos anos, ex-aluno da minha mulher, professor, pegou a Covid logo no começo da coisa e começou a dar aula por videoconferência. Já falei várias vezes com ele através de videoconferência para aprender com ele como é que lida com essa parafernália toda. Estou eu com 69 anos aprendendo com o menino de 30. Tá certo, isso aí. Na psiquiatria forense, eu tenho uma menina em Jundiaí, tenho dois meninos em Jundiaí, eles vêm com frequência, ela tem menos de 40 anos. Mas ela já está bem. Nesse momento ela está já como perita nos 15 processos. Para a idade dela está ótimo. Tá? Outro dia ela precisava responder a um e-mail que ela recebeu de uma vara e hoje não dá para a gente conversar com o juiz. Né? Os fóruns estão fechados. Tem que ser via e-mail. Nós passamos quase uma hora discutindo para aperfeiçoar o e-mail que ela ia mandar. Né? E com isso, claro, que eu também estou aprendendo. E ajudando a ela a crescer na carreira. Honrando Pois não. Deixa eu lhe perguntar, qual seria assim, uma dica para o sucesso dentro dessa carreira, né? Para alguém que está nos ouvindo agora e quer seguir essa carreira. Qual o segredo do sucesso, assim, do êxito? Dois segredos, né? Para se vencer nessa carreira tão disputada.
Veja, o primeiro segredo do sucesso é o indivíduo não ter compromisso. Na década de 70, uma universidade americana fez um trabalho muito grande sobre a dinâmica do sucesso. Sensacional. E eles, inclusive, tem uma situação que eles entrevistam um homem, tá? Aliás, foi a imprensa que entrevistou e perguntou para ele, por que você nunca progrediu na vida? Ele falou, eu nunca tive, dinheiro, e nem tempo para fazer as coisas necessárias para progredir. Aí o repórter perguntou, como é que seu irmão chegou a ser presidente da General Motors? Aí ele ficou sem jeito, né? Falou, bom, ele sempre foi muito ambicioso. Na verdade, duas pessoas, humildes, pobres, foram trabalhar numa oficina mecânica. E um se aposentou como mecânico. O outro, ficou atrás de uma oportunidade, conseguiu encontrar uma bolsa para fazer um curso de contabilidade. Esse curso de contabilidade acabou sendo contratado por uma empresa que era subsidiária da General Motors, e ele foi indo em frente, aproveitando as oportunidades. E esse trabalho magnífico feito por essa universidade americana diz o seguinte, ele poderia ser presidente do país, sabe, poderia ser um grande médico, poderia ser qualquer coisa, porque ele não tinha um projeto fixo. Ele foi aproveitando as oportunidades que surgiram e foi crescendo. Tá? Então, o primeiro grande segredo é esse, é ter humildade para entender que a vida é que decide a maioria das coisas que vão acontecer com a gente. Não somos nós. Eu, quando comecei a fazer psicanálise, peguei um material do Fuchs, que é o papa da psicanálise de grupo, para fazer terapia psicanalítica com crianças, que nunca foi implementado no Brasil. Eu me preparei para implementar. Só que os adultos foram chegando, as crianças não. Os adultos foram chegando, a criança não. Ficou no armário. Pronto. Isso, em qualquer situação, se você ouvir uma pessoa que é um campeão de ganhar dinheiro, ele escolheu ganhar dinheiro, ele vai te dizer o seguinte, a minha vida é muito simples. Eu começo o ano, se eu tenho 1 milhão para investir, eu divido 100 mil em 10 projetos. Se 6 derem certo e 4 não, eu vou chegar ao final do ano mais rico. Não interessa qual vai dar certo. Né? Então, é preciso ter esse entendimento com a vida. Essa é a principal dica. Outra, sabe? Se aproximar, superar o que em psicanálise nós chamamos de inveja primária. Aqui alguém tem alguma coisa que eu desejo? Eu fico com bronca dessa pessoa. O homem maduro, quando alguém tem alguma coisa que ele deseja, ele procura aprender com aquele cara. Ele se aproxima daquele que sabe mais do que ele. Ele procura aprender para também conseguir ter. Ele não tem inveja da pessoa, ele tem inveja da conquista que a pessoa teve. E procura ser amigo dela para aprender. Esse é outro grande segredo da vida. Tá? E, veja bem, uma vez, quando eu estava terminando um curso de formação em educação emocional, dei título de especialista, educação emocional é uma matéria que eu criei. Tá? E dou título de especialista que é reconhecido. Tá? E era uma turma pequena, eu pedi para os alunos me avaliarem. Tá? E uma aluna disse que eu tinha demonstrado uma grande cultura, e perguntou como é que eu conseguia ler tanto. Eu dei uma resposta que deixou ela murcha. Falei para ela o seguinte, se você quer ter uma grande cultura, você não precisa ler muito. Você precisa ler as coisas certas. É isso que o ser humano tem dificuldade de entender, que ele precisa de orientação. Uhum. Hoje, a cabeça do ser humano está tonta de tanta informação que ele recebe e ele não sabe como identificar se a procedência é boa ou não. E esse é o ponto fundamental. Não adianta você ler muito. Tá? Você tem que procurar aprender com quem sabe. Esse é um grande segredo. Em tudo. Até, veja, ganhar dinheiro.
por exemplo, eu não sou rico porque não quero, não tenho tempo para isso, não me dediquei a isso. Mas eu não tenho dificuldades financeiras Isso é porque eu maravilhoso. tenho Eu não sou amigos rico porque ricos. eu não quero, né, doutor? Eu não sou rico porque eu não quero. Tá? Porque eu teria, veja, o dia tem 24 horas. Tá? Eu tenho outras coisas para fazer além de ganhar dinheiro. Tá? Agora, eu Agora, não tenho deixa eu lhe perguntar uma dificuldade coisa que com. ficou em dúvida aqui uma coisa que eu achei importante. Na hora que Pois eu lhe não. perguntei assim, qual é a receita do sucesso, a sua primeira coisa falou, não ter compromisso. No caso, não ter compromisso com o próprio sucesso, né? Deixar que a coisa aconteça. É isso que o senhor quis dizer, né? Isso, já não Ah, tem, veja, veja, você tem que ter responsabilidade. Quando você entra no trabalho, você tem que respeitar compromisso, etc, etc. Mas sim, você não pode ter uma ideia fixa, do sim. tipo, olha, o meu negócio é ser advogado e acabou. Tá? Você Pode ser pode que não até seja chegar isso, a ser né? um grande advogado, começando por outros caminhos. Tá? É a Sim, vida que nos dá o caminho. Não somos sim, nós que determinamos. Tá? sim, É sim, preciso ter concordo. mais confiança na vida, mais confiança no grande arquiteto do universo. Tá? E só concluindo essa questão, eu não tenho dificuldade para ganhar dinheiro, porque eu tenho amigos ricos e aprendo com eles. Né? Muito bom, Esse, doutor, muito bom. esse é um dos grandes segredos da vida. Tá? Ter humildade para ser aluno, para ser aprendiz. O ego atrapalha nesse momento, né? Um ego, assim, muito fora de controle, atrapalha, né? Para esse processo de aceitação, de ser ensinável, vamos dizer assim. Não é bem o ego, tá? Se nós formos, tecnicamente, o ego é a estrutura que faz a interação entre o meu mundo interno e o meu mundo externo. Né? Então, um ego forte é uma coisa saudável, é ótima. O que não pode haver é o egocentrismo. Uhum. É o que eu quis Aquele dizer. indivíduo que é o inverso, veja, a função do ego é fazer interação. Não é pegar e tentar transformar o ambiente externo naquilo que eu cismei que deve ser. Tá? Esse egocentrismo, isso é fatal. É fatal. O indivíduo não se desenvolve mesmo. O indivíduo tem que ser um aprendiz até o final da vida. Outra coisa que é fundamental, ter amigos. Ninguém faz nada sozinho. Agora, para ter amigos, eu preciso tratar bem as pessoas. É muito comum, você vê, qualquer ser humano diz que quer ser amado, mas o que ele faz para ser amado? O que ele faz pelos outros? Ele ajuda as pessoas que se aproximam dele a crescer? Ou ele, sabe, só quer pisar na cabeça das pessoas? Como é que você vai ser amado desse jeito? É verdade. Né? Então, sabe, veja, em primeiro lugar, eu não posso ter certeza se alguém me ama. Eu desconfio que a minha mulher me ama porque ela me atura há 30 anos. Né? Agora, sabe, o que eu não posso querer ser amado por alguém se eu não tratar bem essa pessoa. É o primeiro passo. Não tem cabimento. Então, eu Sim, tenho que pensar em tratar bem o outro. maravilha. E, doutor, a vida é um jogo? A vida é um jogo? A gente tem que aprender quase como se fossem algumas regras para vencer? Sem dúvida. Essa história de jogo de azar é bobagem. Se você sabe jogar, você ganha no jogo. Se você não sabe jogar, você perde. Agora, você tem que aprender. Né? Veja, uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que começou esse negócio da pandemia, foi comprar ações da Petrobras. Né? Óbvio. Óbvio. Já olhei, já desconfiava, porque óbvio, sabe? Você reduz
viagem aérea. Você, pô, o que eu tenho feito de economia, pô, de combustível é um negócio maluco, né? Porque você não tem onde ir. Você não tem onde ir. Então, aí eu olhei, as ações da Petrobras tinham caído a metade. É hora de comprar. Sim, sim. É hora de comprar. É esse o jogo, Sim, sabe? sim. Eu Ou conheço seja, gente que ganhou muito dinheiro na Bolsa e foi sabendo jogar, não é, pô, sabe? Quem não entende e quer se meter, o que o cara faz? Ele vai comprar a ação que está em alta, aí ele perde. sim, certeza total. É isso aí, doutor. Que papo bom hoje, hein? Hoje o senhor está realmente assim, muito inspirado, viu, doutor? Muito obrigado, é você que está me inspirando. Está Quando as sendo uma perguntas aula. são boas, a gente acerta a resposta. Não, está sendo uma aula. Está sendo uma aula, porque hoje nós vivemos, como eu estava falando, né, tempos extremos, né? Muitas pessoas, elas estão um pouco que perdidas. E essa questão do isolamento, eu conversava numa outra live com uma pessoa que faz direitos humanos e tal, e se identificou um crescimento muito grande nesse período da pandemia, é, da violência doméstica. Mas assim, aumentou Sim, terrivelmente. É, por que razão, doutor, que o senhor acha que isso veja está bem, acontecendo? a família é um grupo, né? Então, aí, eu tenho dois pontos. Primeiro, eu sou especialista em psicanálise de grupo, né? Que é uma formação prolongada, foram anos de formação. Eu tive que fazer anos de análise com um analista professor, supervisão, 80 horas de supervisão com dois analistas professores, tá? Estudar criança, bebê, tá? Então, o cara, pô, que acha que é especialista de grupo, porque ele fez um cursinho na faculdade, porra, de 2 meses sobre o assunto, ele está falando outra língua, tá? E a família é um grupo. Você precisa aprender a lidar em grupo para você poder conviver em grupo. A psicanálise de grupo nos ensina isso, tá? E outra coisa, pô, eu também, pô, veja, o meu primeiro casamento durou 2 anos e meio. Né? Quando eu rompi o meu primeiro casamento, eu me questionava. Eu conserto o casamento dos outros, não consigo consertar o meu. Né? Aí comecei a quebrar a cabeça e criei educação emocional, que nasceu visando preparar o ser humano para o casamento. E é uma matéria reconhecida, porque na época nós tínhamos uma estatística que foi feita pelo Mira de Paiva, que recomendava 2 anos de psicoterapia de grupo antes de casar, tá? Que mostrava que 92% dos casamentos são infelizes. Corroborada por uma pesquisa pública da Folha de São Paulo, que dizia que 90% dos casais brigam com frequência. Aliás, um paciente meu, uma vez, ele disse o seguinte, ele me colocou um negócio que eu adotei dentro da educação emocional. João, as pessoas não se casam, o cara contrata um sparring para ficar atacando ele o tempo todo, para ele ficar treinando brigar. Né? As pessoas brigam muito por causa de bobagem. Né? Bom, 4 anos depois eu registrei a matéria. Né? Aí conheci a minha mulher, 15 dias depois de conhecer a minha mulher, propus casamento. Opa! O primeiro casamento, eu namorei 1 ano e 8 meses para errar. O segundo, eu namorei 15 dias para acertar, porque estamos juntos há 30 anos. Que maravilha! Então Agora, o senhor aprendeu com o seu próprio método. O senhor aprendeu com o seu próprio sem método. dúvida, sem dúvida. E um dos pontos é o seguinte, veja, se 92% dos casamentos são infelizes, o que acontece? A gente, quando é criança, fica olhando os adultos para aprender como fazer. E nós aprendemos a fazer casamento com gente que não sabe fazer. Agora vem uma pergunta inédita, doutor. Não sei se o senhor vai ter condição de responder, se é possível. Como manter Se eu não 30 puder, eu anos? digo, pô, que fica para a próxima. Como manter 30 anos de casamento? Qual é o segredo
desse relacionamento tão né, prolongado e feliz? Porque 30 anos juntos não é brincadeira. O primeiro ponto é a escolha. O primeiro ponto é a escolha. As pessoas não escolhem. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: o Zezinho vai ao bailinho, pô, conhece a Mariazinha, pô, olha para a cara dela, se encanta e acha que ela é a mulher da vida dele. Se ele tivesse masturbado antes de sair de casa, não tinha achado nada. Não, mas o senhor não pode falar isso, porque o senhor em 15 dias já teve a escolha certa. Então, como é que o senhor fez em 15 dias para ter a escolha certa? Conta o segredo. Mas veja bem, eu passei 4 anos desenvolvendo a matéria educação emocional. Então eu fui olhar por mecanismos de encaixe. Eu tenho um encaixe muito grande com a minha esposa. Nós convivemos muito bem, obrigado. Um não fica atrapalhando o outro, um não fica brigando com o outro. Sim. Às vezes acontece, por exemplo, é comum a gente se hospedar no hotel. Eu gosto de nadar, ela não gosta de piscina. Eu vou para a piscina, ela fica assistindo televisão no quarto. Um não implica com o outro. Sim. Cada um faz o que gosta e o que quer. Casamento é viver com e não viver para. É você ter um aliado de vida e não alguém que queira te submeter a regras. O Paul Watzlawick, ele editou um livro fantástico, é um psicanalista austríaco. O livro dele é intitulado Tudo Pode Piorar ou a Arte de Ser Infeliz. Ele descreve de uma forma muito bem humorada a maioria das técnicas que as pessoas usam para infernizar a vida dos outros e a própria. Tem um capítulo que ele intitula da seguinte forma: Se você me amasse, adoraria alho. O ser humano funciona assim. Como é que pode dar certo um relacionamento? Agora, de repente, pô, o relacionamento até se mantém porque o cara passa o dia fora de casa, pô, eles se encontram um pouco. Aí vem uma epidemia, pô, e fica um, pô, roçando a cara do outro. Dá briga. Sim. Aí vem a sua resposta para a minha pergunta anterior, né? Isso com certeza causou um certo desconforto nas famílias, né? Sem dúvida. Porque não estavam habituadas. Elas não estão preparadas para isso. Com tanta convivência, né? Com tantas horas convivendo, né? Agora, veja bem, uma das coisas muito importantes no casamento, no meu casamento, pô, foi, eu conheci a minha mulher na casa da minha sogra. Eu sabia a educação que ela tinha recebido. Né? E, sabe, sempre usei a briga útil, tá? A primeira vez, porque eu virei para minha mulher e falei: você quer ficar com a razão? Fica, pô, e pronto. Não me aborreça. Ela quase caiu de costas. Ela falou: pô, como, você não quer ter razão? Eu falei: eu não quero, eu tenho mais o que fazer, pô. Estou preocupado com a razão, eu quero ser feliz. Sim, sim. Doutor, olha, eu queria agradecer imensamente esse papo. Foi muito rápido, a gente só tem 2 minutos, 1 minuto agora, são 21h59, tem 1 minuto para a live cair, que são só 50 minutos. Eu queria lhe agradecer muito, a sua presença foi assim, genial, iluminada, foi uma aula essa nossa conversa, e deixar esse último minuto aí para o senhor dar suas palavras finais, levar aí uma palavra de esperança, de força, né? De equilíbrio para todos nós. Veja bem, crises implicam em mudanças. Não vamos ficar reclamando da vida. Vamos aprender a conviver com as mudanças que vão ocorrer. Assim seremos bem-sucedidos. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos. Um grande abraço, né? Um beijo no coração, sabe, das meninas e dos meninos. Agradeço a todos também, agradeço a todos na live. Muito obrigado, e doutor, muito obrigado, viu? Foi incrível esse papo. Obrigado, doutor.